Sexta é dia de cultura no Jornal do Terra e os convidados desta semana vêm falar de cinema. Bruno Saglia e Germano Pereira. Germano ficou conhecido no país ao viver Adamo, um dos filhos do italiano Totò, interpretado por Tony Ramos na novela Passione. Bruno dirigiu o curto Os Olhos da Janela e se prepara para filmar o longa Diminuta. Germano trabalha nos dois filmes. É com prazer que recebemos no Terra o ator Germano Pereira e o cineasta Bruno Saglia. Muito obrigada pela presença dos dois aqui no Terra. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na... É um prazer recebê-los. O prazer é o nosso. Tá certo, Bruno. Vamos começar pelo curta Os Olhos da Janela, que já foi lançado, em que você, Germano, divide a cena com Jane Kelly Saglia para contar o presente e o passado de uma garota de programa. Como é que você chegou ao filme? Precisou fazer algum teste? Não fiz nenhum teste. Eu acho que o Bruno me selecionou através mesmo da novela e também de teatro, né? Porque eu tenho uma carreira de teatro já bem longa. Então, para fazer o filme foi assim. E foi bem interessante fazer o filme. A gente filmou em Guarujá e foi um personagem bem interessante, porque talvez tinha um pouco a ver com o Adamo também, que eu estava fazendo na novela, que é um cara que gosta de uma garota de programa. Então, essa afinidade também, só que esse personagem no Olhos da Janela é um cara que, por exemplo, mora no Jardins, tem uma condição de vida grande, legal, e tem vergonha de gostar de uma garota de programa. Então, tem essa diferença. E mostra de uma maneira muito sensível, muito humana. E o Bruno conseguiu fazer essa história. Ele é o roteirista também, Pois é, isso que eu ia saber. O roteiro de Os Olhos da Janela é teu, Bruno. Era uma história que você tinha na cabeça há tempo? De onde é que ela veio? Na verdade, eu tinha escrito como um monólogo teatral. Isso já há 12 anos atrás. A expectativa era montar esse espetáculo e tal, apresentar em São Paulo, mas acabou não surgindo a oportunidade. Eu cheguei a ensaiar com uma atriz, só que o espetáculo não aconteceu. E aí a vida passou, a vida seguiu, né? Enfim, a gente acabou fazendo outros trabalhos. E aí o ano passado surgiu assim a possibilidade da gente emplacar um trabalho de cinema, produzir um projeto bacana aqui em São Paulo, no Guarujá, que é uma cidade que nos dava esse suporte, inclusive de locações. Aí eu falei, poxa, é o momento dos Olhos da Janela. Aí foi onde entrou a adaptação do texto para o roteiro, né? Tem muita coisa que cabe ao teatro, não cabe ao cinema, porque as linguagens são diferentes. E foi uma delícia, porque na verdade, assim, se você me perguntar quando foi que eu senti essa adaptação, foi justamente quando eu estava no set com os atores e eu vendo o resultado, né, do roteiro em si. Ver o Germano, ver a Jane, ver o Saulo ali interpretando, foi quando eu senti que, tá funcionando. Né? Certo, a Jane é a Jane, que eu chamei de Jane Kelly. Tá bom, então vamos só corrigir aqui que é a Jane. Germano, atuar no cinema traz que desafios para um ator que nasceu no teatro e atuou ainda pouco em televisão? O cinema é uma outra linguagem, outro veículo, né? Mas eu acho que o ator tem que estar preparado para estar aberto, pelo menos, para conseguir adaptar dentro de si essa nova linguagem. E eu já fiz 5 longas, né? Tipo, nem parece, mas já fiz 5 longas. Então, essa técnica de cinema eu fui pegando aos poucos. E tem uma diferença muito grande, sim, do teatro, porque o teatro você pode fazer um pouco mais, talvez, expansivo, né? Eu estou fazendo agora um musical, O Violinista, e tem um teatro de 1.100 lugares, então você pode... Aqui não, você está fechado numa câmera e você tem que passar no pensamento, na sensação, então é muito mais sutil o negócio, muito mais... talvez artesanal, sei lá. A gente vai destrinchar um pouquinho mais essa tua história ao longo dessa entrevista. Tá Bruno, bom. o que leva um cineasta a filmar um curta? Porque além dos olhos, você fez também o Retratos. Há roteiros que esse formato é mais adequado, que é melhor fazer um curta? Olha, e na verdade, assim, eu fui descobrindo que eu nunca havia feito um curta-metragem em si, porque tem aquela questão do tempo, que é 15 minutos, e os meus nunca saem dos 38 e 40, né? Inclusive, quando chega na ilha de edição, é que a gente descobre mais ainda as possibilidades. E eu sou aquela pessoa meio assim, que não consigo me desfazer de uma cena tão fácil. Apegado. Eu fico dias, o editor chega, olha, melhor a gente tirar essa, eu fico dias amadurecendo a ideia e tal. Eu acho assim, é claro que existem os formatos, curta, média, longa. Eu estou no momento gravando um longa-metragem, documentário, então a gente trabalha nessa linha. Eu não sinto artisticamente a diferença. Eu costumo dizer, esse é um projeto que cabe num formato de curta, cabe num formato de média, então nós vamos contar essa história assim. Talvez a gente tenha que condensar mais as situações
e ser mais objetivo Aí também tem a na ver com história. produção também? Tem a ver com a produção, mas assim, até a mesma produção, eu já, por exemplo, como Rodando Longa, a gente até tem uma produção equivalente ao que a gente utilizou nos Olhos da Janela. Então, assim, a produção acaba sendo mais ampla, às vezes por set, por locações, pela situação da cena, e não em si pelo projeto, né? Artisticamente é o que eu digo, assim, é uma história que pode ser contada como curta ou é uma história que poderia ser contada como longa-metragem. Acho que Os Olhos da Janela permitia esse momento, né? E funcionou muito bem. E, assim, e não é nem um curta-metragem, né? Embora eu fale, é um curta-metragem, média-metragem. mas todo mundo fala, 38 Bruno jamais é curta-metragem. Agora, Germano, você nasceu em Joinville, Santa Catarina, e lá engrenou numa carreira de mecânico industrial. Quando o ator surgiu e tomou conta de você? Na verdade, o ator eu acho que já surgiu desde adolescente. Eu toquei em banda, meu pai me colocou... Aliás, um beijo pro meu pai e pra minha mãe lá em Joinville, eu tô com saudades. Meu pai me colocou na aula no violão, na guitarra, então eu comecei desde cedo na área artística. E depois eles me colocaram na Casa de Cultura que tem lá em Joinville e comecei a estudar teatro. Mas aquela coisa, sabe, Marília, é difícil você assumir uma carreira artística, né? Eu acho que no mundo inteiro, em qualquer lugar, você precisa... E eu estudei numa escola muito forte lá, que é talvez a melhor do Brasil, em mecânica, mecatrônica, e acabei me dando muito bem. Você já tinha uma carreira engrenada? Já tinha uma carreira, sabe aquele segundo grau técnico, então, só que eram 4 anos, daí eu já estava engrenando na engenharia, e deu certo, eu fui representante de uma multinacional de fora, uma inglesa, aqui no Brasil, e daí quando eu assisti uma peça da... Aliás, eu prestei uma homenagem para Fernanda Montenegro, porque ela fez a minha avó também na novela. Pois é, ainda fui contracenar com ela depois. Fui contracenar com ela e ela é parte fundamental na minha vida, assim, na minha carreira, porque eu fui assistir uma peça em Curitiba. Eu fico até emocionado, porque que peça era a Gaivota, do Tchekhov. Eu vi, do Tchekhov, você viu? com ela. E nessa época eu assumi a minha... Eu falei assim, bom, agora eu vou pedir demissão da multinacional e vou assumir a minha carreira. Que história bonita. E nessa época eu estava ensaiando essa peça, estava estudando, então foi muito forte, assim. Então, por causa da Fernanda, assim, me lembro de ver ela no palco, assim, falei, agora eu vou assumir a minha carreira, profissionalmente, assim, vou encarar. E daqui a pouco a gente retoma essa relação com a Fernanda. Que agora, Bruno, um pouquinho da tua história. Você sempre quis ser cineasta, escreve roteiros desde que idade? Bom, na verdade eu sempre quis, né? Eu acho que escrever, inclusive tem uma história que a minha mãe sempre conta, que ela fala, enquanto as outras crianças saíam para brincar, eu ficava escrevendo dentro de casa. Ela falava, será que isso é normal, né? Porque eu ficava escrevendo e lancei um livro aos 17 para 18 anos, enfim. Então, mas isso sempre foi um prazer muito presente, assim, tanto que eu me especializei em roteiro, né? Na minha faculdade, minha especialização foi em roteiro. E a prática de direção, eu vim me dedicando, a gente vai pesquisando, a gente vai sendo um pouco autodidata e estudando, né? Porque acho que você pode ser autodidata, mas você tem que estudar sobre aquilo que você também está fazendo, para você também não fugir da técnica e você ter uma qualidade. Ainda mais no audiovisual, que hoje, com tecnologias avançando, câmeras sendo lançadas todos os dias, a gente acaba fazendo uso disso e que para o Brasil é muito importante, né? A qualidade do cinema, a gente ter a mesma qualidade do que se assiste lá fora. Então, assim, a minha especialização foi o roteiro, mas eu fui buscando muito a questão da direção. Aí você faz curso aqui, você faz curso fora, né? E as coisas foram acontecendo. Então, logo quando eu fui para o Rio de Janeiro... Você nasceu onde? Aqui em São Paulo? Sou paulista, já moro no Rio há 8 anos. E assim, logo quando eu fui para o Rio, já fui para dirigir o meu primeiro filme. E aconteceu comigo uma coisa muito feliz, porque eu acabo dirigindo e produzindo os meus próprios roteiros, né? Assim, eu até vou fazer a direção de um próximo projeto, que o desafio é dirigir um roteiro de uma outra pessoa. Porque eu acho que é muito pessoal, né? Assim, essa ligação, roteirista e diretor é muito pessoal. E às vezes eu sou meio paterno demais. E às vezes você tem grandes duplas que acabam brigando depois de alguns projetos juntos, porque tem essa... Porque a ideia é muito pessoal, né? E eu sou canceriano, então eu sou paternalista assim com tudo. Eu sou paternalista com os atores, então assim, né, eu sou muito assim, eu gosto de que o ator se sinta bem, eu gosto de olhar no olho e saber que ele está gostando, que ele está sentindo prazer no set, sabe? É assim mesmo, Germano? Isso é verdade, não vou desmenti-lo não, porque no set a gente teve uma união muito grande entre os atores e por causa do Bruno, eu acho. E o diretor tem essa capacidade.
O grande diretor, eu acho que ele consegue tirar do ator, deixar ele à vontade para tirar o que ele precisa do ator. E ele faz isso indiretamente. E o Bruno, nesse sentido, ele é muito bom. Tá certo. Acho que o cinema tem que ser motivador, né? Até com o público. Claro. Né? Motivar o público a assistir a obra.